Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear a gente vai estudar as equações que fazem um elipsoide. Preparados? Vamos para a aula então. A primeira superfície quádrica que a gente vai estudar, assim, das mais específicas, é o elipsoide. O elipsoide, a próprio nome já diz, né? Ela é uma superfície quádrica que ela é composta por elipses. Ela é representada por essa equação aqui, ó. Quando a gente pega todos os termos positivos, aí a gente tem o x ao quadrado sobre um a ao quadrado, mais o y ao quadrado sobre o b ao quadrado, mais o z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Tem um detalhe, né? Essa daqui é a equação do elipsoide centrado na origem. Então, eu vou anotar aqui, ó. Com o centro em 0, 0 e 0. Tá? Só para deixar bem claro. Então, se o centro for 0, 0, 0, a gente tem exatamente essa equação. E a forma dele é isso daqui, ó. Quando a gente pega essa equação e desenha, ela vai ficar mais ou menos dessa forma. Mais ou menos porque a mão do professor não é tão boa assim. Aí o que acontece? Imagine que a gente pega o x igual a 0. Então a gente mata esse termo, o primeiro termo, e fica com y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso daqui, olha só, é uma elipse. É uma elipse em que o semi-eixo em y é o b, o semi-eixo em z é o c. Então o que é isso? É quando a gente pega, aqui é o plano. Se o x é igual a 0, é o plano YZ. É esse plano aqui, ó. Aqui, ó. Não vou riscar para não fazer bagunça. Mas olha só, esse daqui é uma elipse. Ok? Que tem semi-eixo aqui em C, certo? E em Z, o semi-eixo é o C. E em Y, o semi-eixo é o B. Então aqui já destaquei em vermelho os semi-eixos, ok? No plano, quando o z é igual a 0, a gente tem o plano XY. Então aqui a gente tem o plano XY. E que equação que a gente tem? Também uma elipse. Quando a gente for para o plano y igual a 0, também é uma elipse. Então a gente sempre tem elipses, né? Por isso que ele é o elipsoide. O semi-eixo em x é o A, tá aqui, ó. O semi-eixo em y é o B. Então a gente tem essa elipse aqui, ó, aqui no plano XY, certo? Quando o z é igual a 0. E quando o y é igual a 0, a gente tem o plano XY. E aí a gente então tem o semi-eixo em x é o A, o semi-eixo em z é o C. Então aqui a gente tem uma boa forma de visualizar por que quando a gente tem uma equação dessa forma, com todos os termos positivos, ela é um elipsoide centrado na origem, ok? Porque a gente pega, projetando, né, a intersecção com os planos x, y, z, x, y e y, aqui eu errei, y, xz aqui, foi bom ter conferido. A gente tem sempre elipses, beleza? Elipses centradas na origem. Então, por exemplo, vamos imaginar esse caso aqui, ó. Esse caso em que a gente tem o x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 16 e o z ao quadrado sobre 4 de novo. Aqui de cara a gente vê que o a ele é igual ao c. O a é 2 e o c também é 2. Ok? E o b é igual a 4. Né? Então aqui a gente tem eles ao quadrado, então raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2. Esse é um tipo de elipsoide que a gente chama de elipsoide de revolução, porque ele tem uma simetria no eixo. No caso, é o eixo y. E ele é totalmente simétrico, né? Se a gente fizer uma revolução aqui, ó, dele, em torno do eixo y, ele não se altera, ele é simétrico. Aqui, no plano xz, né, então a gente pode ver quando o y é igual a 0, a gente tem o plano xz, a gente fica com x ao quadrado sobre 4, mais
z ao quadrado sobre 4 igual a 1, ou seja, x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Ok? Deixa eu ver. Referência. Palavra grande. Então aqui, esse é o que a gente chama de um elipsoide de revolução, porque dois dos semi-eixos são iguais, tá? Ele não necessariamente precisa ser igual, pode ser totalmente diferente. Mas se dois forem iguais, a gente tem um elipsoide de revolução. Outro exemplo é quando os três são iguais, quando a gente tem os três semi-eixos A, B e C iguais, nesse caso igual a 2. Então, nesse caso específico, não importa qual dos planos que a gente corte, x igual a 0, a gente tem uma circunferência de raio 2. Y igual a 0, circunferência de raio 2. Z igual a 0, circunferência de raio 2. Então, esse caso, a gente pode reescrever o x ao quadrado mais y ao quadrado mais o z ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Isso aqui é uma circunferência, é uma esfera de raio 2. Ok? Então ela é uma esfera perfeita quando a gente tem uma equação, um elipsoide, onde todos os coeficientes, os semi-eixos, são iguais. Uma esfera centrada aqui no caso, né? Agora vamos ver o que acontece com o elipsoide que ele não é centrado na origem. Vamos ver o que acontece com o elipsoide que é centrado num ponto qualquer do plano, H, K e L. Então o que a gente vai ter nesse caso aqui é aquela equação, só que o x é deslocado de H. Então a gente fica com x menos H ao quadrado sobre o A ao quadrado. Então o que a gente faz é deslocar o x de H, certo? Então a gente vai fazer mais o y menos k. Então a gente faz um deslocamento k em y. Assim. Aqui a gente tem sobre o b ao quadrado. Então o semi-eixo não se altera se a gente translada esse elipsoide para outro ponto. Aí por último, mais o z ao quadrado, aliás, z menos l ao quadrado dividido por c ao quadrado igual a 1. Então até eu vou destacar em vermelho aqui, porque essa é a equação do elipsoide quando ele tem os semi-eixos A, B e C, né? E ele está centrado no ponto com o centro em H, K e L. Então essa é a equação geral. No caso da esfera é quando o A, o B e o C são iguais. Então a gente pode escrever, até eu vou escrever em preto aqui. No caso da esfera, a gente tem o x menos h ao quadrado mais y menos o k ao quadrado mais o z menos o l ao quadrado, tudo isso igual a ao quadrado. Né? Então, se aqui é quando o A é igual ao B, que é igual ao C. Daí a gente tem uma esfera de raio A centrada no ponto H, K e L. Aqui, ok? Então, é interessante a gente analisar o elipsoide, porque a gente pega aqui, ó, que nem aqui, a gente tem o z igual a 0, então a gente tem um elipsoide, né, de raio C, certo? Aliás, um elipsoide de semi-eixo A e B. Beleza. Agora imagina se a gente está pegando planos que a gente está subindo. Então a gente vê que o Z vai aumentando
e aí os semi-eixos eles vão diminuindo, tanto para cima quanto para baixo, até que chega o ponto em que o Z é igual a C, e daí a gente não tem mais a superfície porque a gente passa por um plano imaginário, ok? Então, assim a gente tem uma descrição bem completa, razoavelmente completa, do que é a superfície quádrica que a gente conhece como elipsoide, centrado na origem ou centrado em qualquer plano, qualquer ponto do espaço tridimensional. Beleza? Então, na aula de hoje a gente aprendeu como que é um elipsoide. Na próxima aula a gente vai estudar o hiperboloide de uma folha. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios. Deixe suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que puder, ajuda um colega a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então, com isso a gente encerra. Até a próxima aula.